Que alegria poder estar falando com você mais uma vez, abençoados e abençoadas do Senhor. Hoje, mais uma vez, aqui estamos para nos comunicarmos, para falarmos aquilo que o Cristo tem para todos nós. Quando se fala de Cristo, fala exatamente de coisas boas, fala de solução, fala das bênçãos vindas do altar celestial. Pois quando ele deu a sua vida, o que foi que ele fez? Ele nos agraciou com toda a sorte de bênção espiritual. E hoje eu gostaria de, juntamente com você, estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor. Vamos tirar as nossas dúvidas, vamos tirar as nossas conclusões, vamos ver o que a palavra de Deus tem de especial para todos nós. Porque a própria Bíblia diz, em um versículo, que as pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela traz luz. Lá no Salmo 105, ele fala claramente, em um dos seus versículos, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você já viu alguém andar na luz, tropeçar toda hora? Pode até haver um tropeção por um descuido. A pessoa está andando, tem um lugar que é meio saliente, a pessoa tropeça porque não observou aquela situação. Mas aquele que anda na luz, ele certamente pode enxergar as coisas maravilhosas do Senhor. Eu falo que a lei, ela cega as pessoas. A lei, ela traz escuridão. Por quê? Porque o ministério da lei, a própria palavra de Deus, ela diz que é o ministério da morte. Você já viu algum morto falar alguma coisa? Algum morto ter alguma reação? Em hipótese nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que o ministério da graça é o ministério da vida, que traz luz para o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Às vezes nós lemos alguns versículos e por falta de ter os olhos iluminados, ter a mente iluminada, a gente passa por cima e não entende o que aquela palavra está dizendo para nós. Eu gostaria de ler aqui, vagarosamente, alguns versículos que fala exatamente sobre as coisas que Deus tem para todos nós. Deus tem algo maravilhoso para satisfazer o desejo do nosso coração, para nos trazer paz, para nos trazer alegria, para nos trazer a verdadeira felicidade. Você pode observar que tem muitas pessoas que congregam nessas chamadas igrejas e vivem lamentando, e vivem reclamando, e vivem chorando pelos cantos. Por que está acontecendo isto? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho alegria? Amigos, se a pessoa está vivendo dentro de uma chamada igreja, por que lhe falta paz? Vou lhe dar a resposta. Porque falta Deus. Se a pessoa está buscando lá nas igrejas, ela está esquecendo de uma coisa, que o Cristo ressuscitado, ele está na verdadeira igreja, que somos nós.
Então a pessoa deixou de praticar, deixou de aceitar aquilo que Deus fala para aceitar conselhos alheios. Porque Cristo está aqui, porque Cristo está ali, porque Cristo está na campanha, porque Cristo está no monte, porque Cristo está na oração, porque Cristo está ali. Amados, amigos, vamos colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que nós somos o tabernáculo vivo do Senhor. Eu li ontem que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele mora no coração de todos nós. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui da palavra. Primeiro eu vou ler Efésios. Alguma coisa que nos chama a atenção. Já começando deste primeiro versículo, eu vou ler bem devagar para a gente entender o que a palavra de Deus quer nos falar. Às vezes você lê uma coisa e este algo serviu para os romanos, serviu para os judeus, serviu para o povo passado e às vezes as pessoas querem aplicar nos nossos dias. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 5, no versículo 24, diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, está sujeita a quem? Vamos analisar esta palavra. Quem é a igreja? Sou eu, é você. Vou repetir. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ao pastor, ao ministro, ao obreiro, à missionária, está sujeito a quem? Assim, veja só, como a igreja está sujeita a Cristo. Tem uma sequência do versículo e eu vou ler, mas o que eu quero neste dia, neste momento, me apegar é nesta primeira parte. O restante do versículo diz assim: assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu vou me apegar a essa primeira parte porque fala da igreja, trata-se da igreja. O apóstolo Paulo descreve claramente, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo e não a homens. O que nós observamos é que nos dias em que nós estamos vivendo, os membros das chamadas igrejas, eles deixam de estarem sujeitos ao Cristo ressuscitado, obedecendo às suas ordens, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, para estarem sujeitos às ordenanças dos chamados pastores. O apóstolo Paulo descreve também que pastor é um dom, ministro é um dom, obreiro é um dom. Mas só que nós observamos que quando eles começaram a ter esta oportunidade, eles tiveram um outro sentido. Eles viram que a coisa dá dinheiro, que eles podem ter arrecadações, eles podem, dentro deste sistema, eles podem ganhar dinheiro, então eles usam o nome de Deus, usa o nome de Cristo para outros fins. Quando, na verdade, a igreja ela tem que estar sujeita ao Senhor e não sujeita a homens.
muitas pessoas têm procurado fazer tudo aquilo que é determinado dentro do sistema. Você tem que jejuar, a pessoa jejua, tem gente que até morre de tanto jejum. Jejua pelo filho, jejua pela filha, jejua pelo o marido, jejua por isso, as vistas escurecem, a pessoa está se emagrecendo, a pessoa está numa situação difícil. Amigos, o Senhor não quer sacrifício, porque Ele já fez por nós. Se Ele quisesse que nós jejuássemos, Ele não passaria 40 dias jejuando por nós. A palavra do Senhor, ela não quer nenhum tipo de sacrifício. Ela quer um coração misericordioso, quer uma pessoa sábia para fazer a sua vontade, como a palavra de Deus descreve. Vou ler outro versículo aqui. Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4. Eu gostaria que você me acompanhasse bem devagarzinho, porque hoje a igreja ela está sujeita a Moisés, que é a lei, e aos pastores, que são aqueles que usam você não como membro, mas como cliente. Desculpe da minha expressão, mas é desta forma que nós estamos observando. Eu vivi, eu sei como são as coisas. Aqui em Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo descreve assim: Irmãos, o meu bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Que salvação era esta? Era a salvação do corpo? Era a salvação do espírito? Não. A salvação da mente. Mente iluminada. Porque eles tinham tudo de bom. Eles faziam tudo de melhor no templo, faziam tudo conforme era ordenado, mas eles não tinham bom entendimento. Então a oração de Paulo, o pedido de Paulo por Israel, era exatamente para que houvesse entendimento, para que eles compreendessem a graça, porque ali estava em transição, estava o cruzamento da lei com a graça. Quando Jesus morreu, que ele venceu, o que foi que aconteceu? Teve então a transição, graça e lei. A lei foi mortificada, a lei foi abrogada, a lei foi destruída. Estava entrando agora a graça e o apóstolo Paulo fazia contínua oração para que houvesse salvação, para que eles pudessem entender o evangelho da graça. Versículo 2: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo descrevendo isto aos romanos, procurando que eles pudessem entender com o entendimento o evangelho da graça. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles zelavam de tudo, limpavam a arca. Eles faziam tudo aquilo que a lei mandava. Eles faziam tudo aquilo que a lei determinava, mas sem entendimento de que aquilo que foi feito no madeiro, o sacrifício de Cristo, que padeceu, que sofreu, que derramou seu sangue pelos judeus, eles não tinham entendimento que tudo aquilo agora trazia para eles graça, trazia paz, trazia vida. Versículo 3: Porquanto
não conhecendo a justiça de Deus. Os judeus, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Vamos parar um pouquinho aí, amados. O que acontece nos dias de hoje? É exatamente o que o versículo 3 descreve. Os homens dos dias atuais, os chamados pastores e ministros, homens que são colocados diante dos altares, eles praticam exatamente isso daqui, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, eles procuram colocar a sua própria justiça. E vá fazer alguma coisa que desagrade a ele. Eles preferem que os membros desagradem a Deus, não estejam sujeitos a Deus, mas estejam sujeitos a ele. Eu estava participando de uma reunião uma certa feita, não vou dizer a igreja por ética, não quero aqui entrar na vida de ninguém, estou apenas falando aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E o chamado pastor, porque um chamado diácono fez alguma coisa em cima do altar, ele deixou aquele diácono ao pó. Humilhou. Isto é, diante de Deus, eles preferem levarem as pessoas a obedecerem a eles, aos deuses dos altares que estão por aí. Mas, amigos, até quando você vai aguentar as humilhações? Até quando nós vamos aguentar tudo isto? Pois a palavra de Deus diz que porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Eles não estão sujeitando a Deus, mas estão sujeitando a homens. Então, meus amigos, a palavra de Deus é clara. Versículo 4. Porque o fim da lei é quem? Diga para mim quem é o fim da lei. Quem é que assinou, que rasgou aquela promissória, aquele tratado de dívida? Quem foi? Foi Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Se ele é o fim, a lei existe ainda? A lei pode escravizar você? Os sacerdotes, porque sacerdote tinha no tempo de Moisés. Porque quando um homem fica no altar, esperando a sua oferta, esperando o seu sacrifício, ele está representando ali a lei de Moisés. Porque os sacerdotes da época é que ficavam nos altares esperando os sacrifícios, esperando as ofertas, esperando que eles trouxessem até eles o sacrifício para que eles pudessem, então, executar aquele sacrifício, derramar o sangue sobre as pessoas para que elas fossem perdoadas. Versículo 4 diz claramente, amigos, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crer. Se você crê em Cristo, então é para a justiça daqueles que acreditam. Eu dou graças a Deus que hoje eu tenho esse entendimento da palavra. Eu não estou lendo aqui um livro, eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo deixou escrito para que nós tivéssemos conhecimento
e pegasse aquilo que Deus nos deu, que é a liberdade, se jogasse na liberdade livre. Vamos imaginar quando a princesa Isabel assinou aquela carta para que os escravos fossem livres. Vamos imaginar a alegria daquelas pessoas dizendo: sou livre. Mas eu tenho certeza que por muitos anos ainda, os coronéis, aqueles grandes fazendeiros ainda escravizaram muita gente, porque muitos não tinham conhecimento ainda daquela carta assinada pela princesa, porque eles estavam livres. E é isso que acontece hoje. Cristo deu a liberdade no madeiro, mas muitos estão ainda sendo escravizados. Escravizado pelos coronéis dos altares, escravizado pelos chamados pastores que estão aí fazendo de você verdadeiros clientes para que eles tenham. Vejam só vocês, os membros passam necessidade, passam isso, passa aquilo, levanta de madrugada, vai trabalhar, chegam tarde em casa, cansados, pegam ônibus, outros pegam metrô, outros pegam bicicleta, outros pegam seu próprio carro, outros vão andando para ir de madrugada trabalhar, para chegar no fim do mês, receber aquele dinheiro que foi sagrado durante o mês todo. E ele tem que tirar os seus 10%, porque o dízimo foi determinado pelo sacerdote daquela igreja, que ele tem que ser dizimista, e se ele não for dizimista, ele não pode fazer nada na igreja, na congregação. Às vezes aquele trabalhador olha para aquela oferta, para aquele dízimo e diz: poxa, isso daqui poderia pagar uma conta, mas o pastor disse que se eu levar, eu vou receber em dobro. E esse dobro que nunca vem, e esse dobro que nunca chega, acontece com muitas pessoas que estão passando suas necessidades. Mas está dobrando sim, não para o membro, mas para o pastor. Não só dobrando, mas triplicando, quadriplicando e assim sucessivamente. Amigos, a lei está escrito, porque o fim da lei é Cristo. Ele assinou aquele tratado de dívida, deu a liberdade para nós, nós não devemos mais nada. Ah, mas o dízimo é bíblico? Não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Era uma lei determinada por Moisés para que os homens que estavam à frente dos altares pudessem, naquela época, serem beneficiados com alimentos. Com alimentos. Jesus disse lá em Mateus 23, dizendo para os escribas e os fariseus, que eram ferrenhos defensores da lei, ele disse: vocês dão o dízimo do coentro, do endro e do cominho. Não era do dólar, do cruzeiro ou do cruzado, mas era do endro, do cominho e da hortelã. Mas vocês não obedecem aquilo que a lei, as outras partes que a lei determina. 613 mandamentos, eles não tinham condições de obedecer. Amigos, fica esta palavra para todos nós neste dia. Quero ler agora Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19.
Vamos ver aqui o que está escrito em Hebreus, capítulo 18 e 19. Diz assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés. Veja só, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade. Já está falando do mandamento de Moisés, que não tinha mais nenhuma utilidade, nenhuma. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então a lei foi destruída, vem agora uma nova esperança para que cheguemos a Deus, a graça do Pai. Esta graça foi dada a mim, foi dada a você, foi dada a nós. Por que vamos sofrer se somos agraciados? Por que vamos ser escravizados se temos a graça? Amigos, vamos procurar entender melhor aquilo que a palavra de Deus determina. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Eu quero ler mais uma vez o 19, depois nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fez. Ele rejeitou tudo que ele tinha, o que ele tinha de conhecimento. Mas antes, vamos ver. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. A graça do Pai. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo, vamos ver aqui, 8, 9 e 10. Desculpe aí, já estou até ficando com pigarro, né? A gente fica meio que coisado, como diz o irmão Geraldo, né? Mas está escrito em Filipenses capítulo 8, versículos 9 e 10. Gostaria de ler bem devagar para você entender o que Paulo fez para obter a graça do Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. E na verdade, vou repetir, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Vejam só, Paulo, um homem inteligentíssimo, um homem que tinha todo o conhecimento, conhecia várias línguas, um homem que tinha, a autoridade para ir e vir, recebia cartas brancas para que ele pudesse entrar e sair de qualquer lugar. Ele considerou tudo isto, sabe o quê? Como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que ele pudesse estar na presença de Cristo. Um homem que foi derrubado daquele cavalo,
Jesus se apresentou a ele ali numa luz, ele perguntou: quem és que fala comigo? Jesus então disse: eu sou Jesus a quem você me persegue. Amigos, ele não perseguia as pessoas que falavam de Cristo, eles perseguiam o próprio Cristo. E ali ele recebeu uma ordem do Cristo: vá até a casa de um certo homem lá, eu vou mandar alguém para que este alguém faça o que você tem que fazer, ou fale o que você tem que fazer. Ele ficou cego. Um homem que depois de tudo isso, ele foi perseguido. Ele fugiu dentro de um cesto para não ser morto. Ele foi apedrejado. Ele deixou tudo que ele conhecia. Por quê? Como diz o versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça. Paulo dizendo: e tendo achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça. A justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu lia isso daqui, não entendia, mas hoje eu tenho a mente iluminada, eu entendo que Paulo, ele estava ali mostrando para as pessoas que toda a perca dele não foi em vão. Veja só o que Cristo disse para Jesus de Nazaré disse para aquele jovem rico, quando ele disse: Senhor, para mim obter a salvação, o que eu devo fazer? Jesus disse o quê? Vá, venda tudo o que tens, distribua aos pobres e depois vem e me segue. Eu pergunto, ele fez isso? É o que muitos coronéis dos altares têm feito hoje. Mas, amigos, versículo 10, para conhecê-lo, Paulo dizendo, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a morte do Cristo. Para nós encerrarmos, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, Paulo dizendo, e a comunicação de suas aflições de Cristo, sendo feito conforme a sua morte. Então, Paulo estava voltado para Cristo, sujeito a Cristo, assim como a igreja, conforme nós lemos lá, é sujeita a Cristo. Paulo estava demonstrando aqui que ele estava sendo sujeito a Cristo. Aí eu pergunto a você, meu amado, meu querido, que me ouve neste momento, a quem nós estamos sendo sujeitos? A Cristo ou aos homens? Servindo a Ele, Jesus de Nazaré, o Cristo, o ressuscitado, ou servindo aos coronéis, aos homens, aqueles que não têm nem um amor por você, nem um tipo de amor por você, mas tem naquilo que você possui. Chegue no pastor e diga: a partir de hoje, pastor, eu não vou mais ser dizimista, não vou ofertar, não vou fazer mais nada, mas vou congregar. Você não fica lá muito tempo. Porque ele não vai dizer: fica em paz, fica aí. Porque ele depende daquilo que está nos nossos bolsos. Então fica esta palavra para o nosso deleite espiritual, para o nosso entendimento. Procure examinar. Eu vou repetir só os versículos para você guardar. E se você tiver uma caneta, guarde. Efésios capítulo 4, versículo 24. Aliás, capítulo 5, versículo 24. Romanos 10, de 1 a 4.
Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Filipenses, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Procure fazer o seu culto racional. Procure agradecer a Deus por tudo. Procure ser a verdadeira igreja do Cristo ressuscitado. Saiba de uma coisa, onde há Deus, pode haver a doença, Ele é a cura. Pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. É por isso que a abertura deste meu vídeo é: que alegria, que alegria, que alegria, porque eu sou alegre porque eu tenho Cristo. Aonde há Deus, pode haver a solidão, Ele é conosco em cada momento. Tenha um ótimo e abençoado fim de noite, um sábado de vitória, um domingo cheio da graça e uma semana de grandes alegrias. Sucesso para todos nós. Que o Cristo ressuscitado haja em você, lhe dê a cura, lhe dê a saúde, lhe dê a paz, que o Cristo lhe dê soluções. Se você está desempregado, que o Cristo lhe dê uma porta aberta para você receber o seu emprego, que o Cristo lhe dê tudo aquilo que o seu coração almeja neste momento. Receba o abraço do Carvalho, mas não esqueça de assinar. Toque no sininho, assine o canal. Vamos divulgar este canal a outras pessoas, para que outras pessoas também venham conhecer a palavra com todos nós. Deus te abençoe, o meu abraço e até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer.